A forma como cada governo lida com as estratégias de comunicação interna e externa são extremamente relevantes para a reputação de um governo, junto à população e outros líderes políticos. Para falar sobre esse assunto, a comunicação pública do governo Bolsonaro sobre a Amazônia e as consequências diplomáticas, o Rádio Opinião Entrevista FAPEMA de hoje recebe a professora doutora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, Luiziane Silva Saraiva. Professora Luiziane, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. E muito obrigada pelo convite. Claro. Professora sempre presente com a gente aqui na Rádio Universidade, né? Parceria, que não é de agora, né, professora? Bom, mas para falar especificamente sobre essa pesquisa, né, a comunicação pública no governo Bolsonaro. Foi complicado esse período? Tanto para fazer a pesquisa quanto de turbulências governamentais? Sim, foi um período complicado, né, porque fugiu um pouco a proposta diplomática do Brasil ao longo de décadas, né? Então nós temos um histórico como país de um país equilibrado, diplomaticamente equilibrado, né? Pelo menos que busca as boas relações, o que sempre me chamou a atenção como relações públicas, né? Essa questão mediadora, enfim. Então, pelo aspecto diplomático, foi extremamente complicado e pela polarização que nós observamos no país. Às vésperas, né, da posse do Jair Bolsonaro como presidente, ao longo do processo, enfim, ainda vivenciamos esses efeitos até hoje, sim, eu posso dizer que considero um período consideravelmente complicado, e para fazer a pesquisa a gente acaba sofrendo um pouquinho também esses reveses, né? O que tu utilizaste para fazer essa pesquisa? Documental, imagética, enfim, de discurso? Como é que foi? Bom, eu senti muita vontade de pesquisar essa temática desde quando eu comecei a acompanhar as redes sociais, né, e observar a polarização, as discussões que ocorreu especificamente a partir do Twitter. E a utilização do governo por essa plataforma, né? Então, também foi uma mudança de chave considerável, porque a plataforma oficial do governo passou a ser a rede social privada do presidente. Sim. O que também foge completamente. E o que é uma tendência, né, hoje em dia, né? A grande maioria dos políticos faz esse tipo de coisa, né? Puxando para um perfil totalmente pessoal as coisas, as decisões, as comunicações governamentais. Enfim, como você estuda essa parte, com certeza a estranheza ela é geral, né? Porque tira, né, justamente a própria formalidade, né, governamental. E você vai para uma plataforma não oficial e que se torna oficial. Você oficializa, né, você institucionaliza uma plataforma particular, uma plataforma pessoal. Isso começou a me chamar muita atenção. Isso lá para 2018, né, 2017, 2018. E aí eu decidi fazer a pesquisa. Então, a priori, a pesquisa era para analisar o Twitter. A época, né? Hoje é o X, mas a época era o Twitter. Isso me chamou muita atenção e eu comecei a pensar nessa possibilidade. Durante um tempo, isso foi possível. Eu fiz o projeto, foi aprovado, enfim, comecei o doutorado. Só que, quando eu estava iniciando as pesquisas ainda com as disciplinas, vamos lembrar que em 2019 a Bolsonaro assumiu, mas em 2020 veio a pandemia. Então, o meu doutorado começou oficialmente em 2020, e a ideia era estudar os 4 anos de governo de Bolsonaro, de 2019 a 2022. Tanto que o tema da minha pesquisa é Reputação Verde, a comunicação pública do governo Bolsonaro de 2019 a 2022 e suas consequências diplomáticas. E em 2020, eu não lembro assim certinho, foi 2020, 2021, com a mudança de Twitter para X, houve também uma alteração nas normas de acesso às informações da rede social, né? Então, já começou a bagunçar o negócio, que eu digo, agora complicou. Como é que eu vou ter acesso às informações que eu precisava para analisar? Né?
Traduzindo um pouco, né, assim, era mais fácil de se conseguir informações, enfim, para se fazer a pesquisa no primeiro momento. Sim. Depois passou por essa alteração, o Elon Musk comprou o Twitter, alterou, né, e vem alterando esses preceitos, essas normas internas sistematicamente, né, para acesso à informação e também liberação também para a fluência de certas informações dentro do próprio Twitter. Enfim, hoje em dia, o ex-Twitter, né, a plataforma, hoje em dia ela está totalmente alterada. Ela não é a mesma plataforma da época que você pesquisou. Então, já é um ambiente totalmente diferenciado. E foi interessante porque é legal a gente valorizar as pesquisas internas da universidade. E quem me deu o presente de Natal, até porque foi com esse nome que ele me passou, foi o professor Márcio Carneiro, do LabCom, aqui da UFMA, né, do Departamento de Comunicação, que em 2022, ou seja, já no finalzinho do governo Bolsonaro, e no ano que eu precisava finalizar a tese, enfim, fazer os últimos ajustes da escrita, mas eu precisava do acesso à informação, eu precisava dos 4 anos de posicionamento do governo no Twitter. Ele criou desenvolveu um software, né, e ele conseguiu baixar todas as publicações. É o L-Tweet, né? É o L-Tweet. Ele conseguiu baixar tudo para mim. Pelo menos de 2019... Aliás, eu tenho todos os tweets de Bolsonaro, desde o primeiro tweet que ele fez até o dia 16 de outubro de 2022. Foi quando a gente conseguiu, e depois disso a gente não conseguiu mais. Mas era mais do que suficiente para eu fazer tudo que eu precisava. Essa ferramenta é uma das que foram desenvolvidas, né, no LabCom, aqui no Laboratório de Convergência de Mídias, né, do curso de comunicação, Sim. que é liderado aí pelo professor Márcio Carneiro, para facilitar justamente a pesquisa, né, jornalística e para as pessoas que são interessadas nisso, especificamente lá no Twitter, né, enfim, ele consegue destravar, digamos assim, informações que estavam, inclusive, ele na época me falou, né, que até coisas que foram deletadas dá para conseguir. Então, assim, é uma ferramenta muito boa. Muito útil. Para quem faz pesquisa, né? Tanto quanto... Resta saber se ela funciona agora nesse formato que o Twitter, que o X, né? Eu posso dizer que me foi muito útil, porque eu pude ter realmente a base das informações que eu precisava. E aí a ideia, a priori, era fazer uma análise de como isso... é importante deixar claro que o tema específico é reputação verde. E aí eu peguei essas informações brutas e fiz várias seleções, utilizei vários filtros, né, por conta da metodologia necessária para a pesquisa, que foi uma análise de conteúdo categorizada. Então, a gente acabou destrinchando mais para filtrar, para ter uma quantidade considerável de informações que nos possibilitasse fazer a análise comparativa com as reverberações dessas publicações. E aí, para ser o mais didático possível, considerando que é uma tese, você não tem condições de pegar... Já basta que a quantidade de dados, de informações era gigantesca, né? Então, enfim, eu tive que categorizar e utilizar como ponto de referência para análise o jornal francês Le Monde. Né? Como as publicações reverberavam diplomaticamente, né? Como que essa comunicação pública, através do Twitter, né? Eu vou usar esse termo, porque como eu comecei era Twitter, eu me sinto mais à vontade para utilizar esse termo. Então, através do Twitter, como que essas reverberações, como que essas publicações no Twitter pessoal do presidente sobre questões governamentais impactaram ou reverberaram na mídia internacional, que eu utilizei como referência o jornal francês Le Monde, que a análise seria entre países, Brasil e França. Sim. Eu acabei de conversar com a professora doutora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, Luiziane Silva Saraiva, que falou sobre a comunicação pública do governo Bolsonaro, especificamente sobre a Amazônia e também as suas consequências. Professora, muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço, né? A pesquisa já se encontra disponível nas bases de dados do PPG-Com da UFPA, né, para as pessoas interessadas. Eu fico muito feliz dela ter sido aprovada com louvor e com indicação para publicação. É o que nós vamos organizar ao longo deste ano para disponibilizar para as pessoas de interesse. E fica aqui meu agradecimento, né, sempre à Rádio Universidade FM por todo o espaço que nos é dado, à FAPEMA pelo financiamento da pesquisa, por confiar na nossa temática, à universidade, ao Departamento de Comunicação, enfim, e a todas as pessoas que direto e indiretamente nos auxiliaram nesse processo. Muito obrigada. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br, também nos nossos tocadores de áudio e podcasts. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Prossigam agora com Mayra Nogueira, Sessão das 8, muita música boa a partir de agora, nesta quarta-feira. Até amanhã. Obrigada, Adalberto, pela sua participação aqui comigo e eu com você. É isso aí, já tem Sessão das 8, em seguida Manhã 106. Você vai ficar também na companhia de Giza Franco, trazendo daqui a pouco a continuação do Manhã 106. Tem ainda Você Pediu, Santo de Casa e muito mais. É a Universidade FM com a sua programação 24 horas no ar, com muita qualidade. A melhor do FM. Tchau. Até mais. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.